Continuando o capítulo 5, verso 29, essa é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada. Então essa era a lei, o teste, as águas amargas que era dado de beber pelo sacerdote. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes. Note que a mulher podia ser inocente, mas o seu marido sentiria ciúmes dela. Então a mulher teria que passar muitas vezes por esse processo. Seria até um processo um pouco humilhante para a mulher. E tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda essa lei. Note também que a lei era aplicada só à mulher, não ao homem. Interessante isso, como as mulheres podiam ser tratadas, elas eram consideradas possessão de seus maridos. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Note que depois do teste, não é, se mesmo que a mulher é inocente, então nada ali acontecia, o ventre não inchava, a coxa não caía, a mulher era livre. Mas se caso a coxa inchasse ou a coxa caísse ou o ventre inchasse, o homem ele seria livre da iniquidade de sua mulher e a mulher levaria a sua iniquidade. E assim é algo bem interessante essa lei do ciúmes, se aplicava mais às mulheres. Vamos para a lei do nazireado. A lei do nazireado era alguém que se consagrava a Deus como nazireu. Capítulo de número 6, a lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, note que a sua consagração poderia ser de um homem ou de uma mulher separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor. O nazireu era consagrado a Deus. E aí ele de vinho e de bebida forte se apartará. O nazireu de Deus não podia beber nem vinho, nem bebida forte. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Então ele não só não bebia o vinho, como também o nazireu, o homem que era nazireu, a mulher que era nazireia, podemos assim dizer, né? Porque o voto valia tanto para o homem quanto para a mulher. Ele não beberia vinho, nem bebida forte, nem beberia uvas, nem as comerias, uvas frescas, nem secas a comerás. Então ele não podia beber vinho, bebida forte, vinagre, ou vinho, uvas frescas ou secas, nada disso poderia entrar no corpo daquele que se consagrava com o voto de nazireu. E todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, nada da vinha, desde os caroços até as cascas, nem a casca da vinha, nem o caroço, nada que fosse da vinha o nazireu poderia consumir. Todos os dias do voto seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, no caso do homem, não cortaria o seu cabelo, até que se cumpra os dias. Era um tempo que ele fazia esse voto. Não tocava em uva, nem bebida, nem casca de uva, nem caroço, nada disso. Não podia passar navalha sobre a sua cabeça, até cumprir os seus votos, que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então crescia todo o cabelo, ele não passava navalha sobre sua cabeça. Muita gente confunde o voto de nazireu com Jesus de Nazaré. Nazaré era a cidade de onde Jesus era. Jesus não tinha o voto de nazireu. Não é? Talvez João Batista tinha, porque o anjo diz que João não beberia bebida forte. Então, João é capaz de ter o voto de nazireu, mas não Jesus. Jesus era chamado de Jesus de Nazaré. Não confunda o voto de nazireu com Nazaré. Eu já vi muita gente fazer essa confusão. Jesus mesmo não tinha o voto de nazireu.
Jesus era Jesus, chamado Jesus de Nazaré, por causa da cidade, não tem nada a ver com o voto de Nazireu. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. O Nazireu também não podia aproximar ou tocar no corpo de um morto. Nós vamos ver no livro de Juízes que Sansão tinha o voto de Nazireu e Sansão violou esse voto diversas vezes. Ele tocou num corpo de um leão morto, ele também bebeu vinho, aparentemente, na festa do seu casamento, e a única coisa que Sansão não tinha violado era cortar os cabelos, até que ele contou a Dalila o segredo da sua força e os seus cabelos foram cortados, né? Verso de número 7, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará. No caso de o pai, a mãe, de alguém que tivesse o voto de Nazireu, o irmão ou irmã morresse, ele não podia se contaminar. Quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre sua cabeça. Era comum, quando morria um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma irmã, em fase do luto, a pessoa raspava a cabeça. Muitas vezes até rasgava as vestes. Foi o que aconteceu com Jó, quando seus filhos morreu. Jó rapou a cabeça, Jó rasgou as vestes. Era sinal de indignação, de luto, de prantear, vestir-se em saco de cinza, de humilhação. A pessoa fazia isso, mas o Nazireu, como não podia rapar a cabeça, então ele não ia contaminar o seu voto de Nazireu, note, cortando o seu cabelo quando seu pai ou sua mãe morresse, nem tocaria no corpo deles, porque assim ele violaria o seu voto de Nazireu. E todos os dias o seu nazirado santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, veja que o Nazireu podia estar ali, e alguém morria subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazirado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. Então se tocasse o corpo do morto, então aí ele raparia, né? Sansão, quando lutou contra os filisteus e matou com uma queixada de jumento vários, foi caindo o corpo de morto por tudo que é lado ali ao lado de Sansão. Mas ele mesmo assim não tinha ainda violado a força do Senhor, ainda se apoderava dele. E ao 8º dia, sempre no 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então, à porta da tenda, ele iria trazer o seu sacrifício ao sacerdote, entregando o seu voto de Nazireu, né, à porta da tenda. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. Um era para tirar o pecado e outro para o holocausto, que era consagração. E fará propiciação, porque esse pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, se ele tocou no corpo morto, aí ele era santificado novamente. Sansão, quando matou os filisteus, tocou em vários corpos mortos. Então separará os dias do seu nazirado ao Senhor, e para a expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto seu nazireado foi contaminado. Então, se ele contaminou o seu nazireado, ele iria trazer um cordeiro, e aqueles dias que ele se consagrou foram perdidos. Foi o caso de Sansão, não é? Depois de cortar sua cabeça, todos os dias o seu nazireado foi perdido, mas depois o cabelo começou a crescer de novo, e o Senhor renovou a força e ouviu Sansão mais uma vez. Verso 13, esta é a lei do Nazireu. Interessante, capítulo 5, verso 29 de Números, diz, esta é a lei dos ciúmes, havia a lei dos ciúmes. Capítulo 6, verso 13, essa é a lei do Nazireu, havia a lei do Nazireu, havia a lei de Deus, havia diversas leis entre eles, não é? Essa é a lei do Nazireu, no dia em que se cumprir os dias do seu nazirado. Trará à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor,
um cordeiro sem mancha. O cordeiro sempre tinha que ser sem mancha. De 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação do pecado. Então iria trazer um cordeiro e uma cordeira. A cordeira era para a expiação do pecado, o cordeiro para o holocausto. E um carneiro sem mancha por oferta pacífica, oferta de paz, de agradecimento a Deus. E a 1 cesto de bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também sua oferta de manjares e as suas libações, além da oferta pela culpa, além da oferta de manjares, além da oferta pacífica, era oferecido também essa oferta de manjares, não é? Então, 4 ofertas ele oferecia, uma para a culpa, outra como holocausto, outra como oferta pacífica e outra como oferta de manjares. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado, a oferta pelo pecado, e o seu holocausto, a oferta pelo holocausto, que é consagração. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico, oferta pacífica, de agradecimento ao Senhor. E com o cesto bolsar, o sacerdote oferecerá uma oferta de manjares à sua libação. Note que era oferecida 4 ofertas, não é? Pela culpa, holocausto, pacífico e oferta de manjares. Então, Nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazirado e tomará o cabelo da cabeça do nazirado e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, note que a porta da tenda, nesse altar do holocausto, onde seria oferecido o sacrifício pacífico, que era o carneiro, ali ele rapava a cabeça, pegava o cabelo, jogava junto com o carneiro e era oferecido no altar do holocausto ao Senhor, junto com o sacrifício pacífico, que era um sacrifício de ação de graças. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto de um coscorão asmo e os porá na mão do nazireu, depois de haver esse rapado a cabeça do seu nazirado. Então ia pegar parte do carneiro, parte do coscorão do bolo, ia pôr na mão dele, e o sacerdote os moverá em oferta de movimento. Aqui ocorria a oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Então, uma vez raspada a cabeça, uma vez movimentada a oferta, agora ele podia beber do vinho. Acabou o seu voto de nazireu. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazirado, além do que alcançar sua mão, conforme o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazirado. Quando ele entregava o seu nazirado a Deus, então ele fazia essas 4 ofertas, né? Ou podemos até acrescentar uma 5ª, que era a oferta do movimento. Ele faria oferta pela culpa, faria oferta do holocausto, faria oferta pacífica, onde o cabelo era queimado junto, a oferta de manjares e depois a oferta de movimento. Existem diferentes tipos de ofertas. Eu vou dar uma lista para vocês aqui de 21 tipos de oferta em Levítico e Números. 21 tipos de ofertas em Levítico e Números. Só aqui já existem 4, 5, não é? Nesse capítulo 6 de Números. Mas existem 21. Por exemplo, existe a oferta do gado, Levítico 1 e 2. Existe a oferta queimada, Levítico 1, 13. Existe a oferta de rolas ou de pombinhas, que era para os pobres, Levítico 1, 14. Quando a pessoa não podia comprar um cordeiro, oferecia a oferta de pombas ou pombinhas. Existe a oferta de manjares, Levítico 2, 1. Existe a oferta das primícias, Levítico 2, 12. Existe a oferta da expiação do pecado, Levítico 4, 29. A oferta de Arão e seus filhos, Levítico 6, 20.
a oferta do sacerdote, Levítico 6:23, a oferta pelo pecado, Levítico 6:30, a oferta amassada com azeite, Levítico 7:10, a oferta pacífica, Levítico 7:14, oferta ao Senhor, Levítico 7:29, oferta das consagrações, Levítico 7:37, a oferta do povo, Levítico 9:7, até aqui já foram 14, a 15ª, a oferta movida ou de movimento, Levítico 10:14 e Número 6:20, a oferta das coisas santas, Levítico 22:12, a oferta memorial, Levítico 24:7, a oferta de todas as coisas santificadas, Números 5:9, a oferta memorativa, Números 5:15, a oferta por ciúmes, Números 5:25, a oferta alçada, Número 15 e 20. Olha quantas ofertas diferentes nós vamos encontrar entre o livro de Levítico e Números. E é capaz de ter mais se você tiver a paciência de catalogá-las. E via a oferta de manjares e ciúmes, Levítico, Números 5:15. Não é? Então você vai ver muito tipo de oferta de forma diferente. É sempre importante ir à presença de Deus como um ofertante. Muita gente não gosta nem que se fala de oferta hoje, mas toda vez que eles iam à presença de Deus, iam como oferta. O próprio Cristo ofereceu o seu corpo como oferta de cheiro suave na presença de Deus, não é? Deus se agrada da oferta e do ofertante. E para Deus receber o ofertante, é importante que o ofertante tenha o coração limpo. Números capítulo 6, verso de número 22 ao 27, nós vamos encontrar a bênção sacerdotal. Essa era a bênção com que Arão deveria abençoar os filhos de Israel, não é? Nós vamos encontrar no 2 Coríntios 13:13, a bênção apostólica, que é a bênção trinitária, que Paulo declara à igreja de Coríntios, na sua segunda carta, quando termina: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Essa bênção é chamada bênção apostólica trinitária, que tem o Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Mas aqui em Números diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes. Olha a bênção sacerdotal que iria dar para os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E eu os abençoarei. Porão meu nome sobre o filho de Israel. Note que o nome, a bênção começa com o Senhor. Yahweh, Yahvé, Jeová, o Senhor. Verso 24, o Senhor, verso 25, e o Senhor, verso 26. Interessante, 3 vezes é mencionado o Senhor. Diz que alguns, o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Senhor Espírito Santo, não é? Então, semelhante à bênção apostólica que nós encontramos, não é? Então, ali aparece Jesus, o Senhor Jesus, o Pai, Deus Pai e o Espírito Santo, a consolação. Aqui, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti, como resplandeceu sobre Moisés, e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto, teria o rosto em pé, e te dê a paz. Note que essa bênção envolve a proteção, abençoe e te guarde, existe bênção e proteção. Essa bênção resplandeça o rosto,
misericórdia. Nessa bênção, o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Novamente, vamos ver essa bênção essa bênção aqui, que é sacerdotal, né? Apostólica, é lá no Novo Testamento. Mas o Senhor aparece no verso 24, o Senhor aparece no verso 25, o Senhor aparece no verso 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim porão meu nome, porque citava o nome do Senhor 3 vezes. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quem nos abençoa é o Senhor, quem nos guarda é o Senhor, quem faz resplandecer o rosto e tem misericórdia de nós é o Senhor, e quem nos dá a paz é o Senhor. Com essa bênção sacerdotal, nós terminamos Números capítulo 6, vamos voltar para comentar o capítulo 7 e o capítulo de número 8, não é? Diversos capítulos, talvez o capítulo 7 é muito grande, de Números ele tem 89 versos, talvez nós vamos fazer um programa só no capítulo 7, né? Mas aí nós voltamos para continuar. Assista a parte A do capítulo 5, a lei da oferta dos ciúmes. Aqui você viu o voto do Nazireu, a lei do Nazireu, e viu a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja convosco. Quem esteve mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande para os seus amigos, familiares e assista os outros programas que nós estaremos gravando aqui para que você conheça, aprenda, descubra mais o livro de Números, um livro maravilhoso, um livro que contém, esse quarto livro de Moisés, coisas que os outros não contêm, por exemplo, a lei do Nazireu, a bênção sacerdotal, a lei dos ciúmes, não é? Nós não vemos isso em Levítico, não vemos isso no Êxodo, vemos aqui no livro de Números, né? Esse voto do Nazireu, essa bênção sacerdotal. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus vos abençoe. Amém.